Olá, amigos, Vanusa Mendes, trazendo mais aí um conteúdo do dia a dia do advogado previdenciarista e nesse caso de hoje do advogado de uma maneira geral, que é a audiência de instrução e julgamento. Pois bem, no âmbito do Juizado Especial Federal, a Lei 10.259, no artigo 1, ela vai dizer que cabe o procedimento da Lei 9.099. Na Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Cível, está a audiência de instrução e julgamento lá a partir do 32, mais ou menos, vai falar da audiência. E no CPC, a partir do artigo 358. Logo, primeiro passo quando a gente vai fazer uma audiência é conhecer todo o procedimento, como é que funciona, quem vai ser ouvido primeiro. E eu queria falar um pouquinho sobre a testemunha, porque quando a gente está começando a advogar, ainda mesmo na faculdade, às vezes surge essa brincadeira, esse comentário sobre a reputação da testemunha como um todo, de que ela não seria confiável, de que ela seria volúvel. E por que acontece isso? Eu já brinquei que, se eu fosse antropóloga, eu ia estudar o comportamento de testemunha quando está diante do juiz, porque elas mudam muito. Você às vezes conversa com a testemunha, você extraiu dela lá o que ela sabe daquele caso concreto, daquele ponto controvertido, porque a testemunha é para dirimir aí um ponto controverso, um ponto onde há um ônus da prova do segurado, e aí você conversa com ela lá fora, antes da audiência, ela vai te contar, por exemplo, no rural, qual era a atividade, como era a cultura, se tinha empregado, se não tinha, e quando está diante do juiz, a testemunha simplesmente muda. Não vou dizer que são todas, óbvio, toda generalização não é muito inteligente, mas uma boa parte das testemunhas simplesmente travam, ou seja, não conseguem dizer aquilo que tinha dito anteriormente, ou então elas começam a falar e falam demais, tá? Então, quais são os cuidados que a gente pode ter para tentar minimizar isso? O primeiro deles, eu já falei e repito, é ter uma boa conversa com a testemunha e você fazendo o papel aí do juiz. O que é que o juiz perguntaria sobre aquele caso concreto, sobre aquele ponto controverso? Fazer as perguntas atinentes àquele ponto para saber o que ela conhece daqueles fatos. Se você perceber já ali que ela titubeia, que ela não está firme, já é caso de repensar a oitiva dessa testemunha. Testemunha confusa, testemunha que não concatena os fatos. Outra coisa, nada demais nós lembrarmos datas para a testemunha. Muitas vezes ela lembra dos fatos, mas ela fala, mas eu não lembro. Eu falo assim, olha, o ano que o fulano trabalhou, por exemplo, na roça, foi do ano tal ao ano tal. Você trabalhava também nessa época, ou você era vizinho dele? Então você vai lembrando para a pessoa aquilo que ela de fato sabe. Nunca, jamais orientar a testemunha a falar algo que seja interessante para o cliente. Isso é um risco imenso, além de ser desleal, antiético. Isso porque a verdade, ela flui. Toda pessoa, quando está falando a verdade, ela não precisa pensar, raciocinar. Já a mentira, ela tem que ser planejada. E o risco diante de uma autoridade, diante do juiz, isso dar errado é imenso. Então, amigos, cuidado com testemunha. Ouça ela antes, extraia dela o que você precisa ouvir, se de fato ela sabe, se de fato ela conhece. Já aconteceu comigo, de lá fora, antes da audiência, eu era uma única testemunha numa ação trabalhista, na época eu fazia trabalhista, e eu perguntei para a testemunha, olha, vocês são amigos íntimos? Frequentam a casa um do outro? Porque, óbvio, eu estava fazendo o papel ali, antecipando as possíveis perguntas do juiz, né? E falou, não, a gente não frequenta, nada disso. Ao adentrar a sala para ser ouvida, ela foi contraditada pela outra parte, que já devia ter essa informação. E aí, eu ser questionada, ela falou, não, ele é padrinho dos meus filhos, padrinho de um filho meu, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu perdi a única testemunha do processo. Então, cuidado e muita paciência para conversar com a testemunha e saber se de fato vale a pena ouvi-la. Um grande abraço para você e até!